Bem-vindos ao Ambiente Legal, nos estúdios da TV Êxito em São Paulo. O Brasil é uma terra fantástica, mas também de contrastes. Nós temos uma superfície maravilhosa, reconhecida por sua biodiversidade, inclusive não só no que tange a nossa biodiversidade de fauna, de flora, né? Mas também até mesmo com referência às etnias que demonstram as culturas as mais variadas, desde as mais chamadas primitivas até o que há de mais moderno em nossa civilização. Mas no nosso subsolo é que nós encontramos efetivamente uma riqueza enorme. Somos um dos maiores produtores de minérios ferrosos do mundo, né? Temos a terceira maior produção de alumínio do mundo e de exportação. E, claro, ao par disso, toda uma série de conflitos que devem ser diuturnamente enfrentados, né? E com reflexos grandes, não só no campo ambiental, mas principalmente na economia internacional. Para falarmos sobre esse aspecto, que é justamente o retrato do que nós chamamos hoje de desenvolvimento sustentável, nos seus 3 pilares, né? Estamos hoje diante de uma autoridade no assunto, até mesmo pela magnitude da empresa com a qual ele trata. Nos referimos ao diretor para a América Latina e Caribe da Alcoa, Nilson Souza, né, que é o responsável pela área de sustentabilidade dessa grande companhia internacional que é a Alcoa. Seja muito bem-vindo, Nilson Souza, aos nossos estúdios. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, pela participação. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre a mineração e sobre a atividade da Alcoa. Nós temos nos Estados Unidos o famoso índice Dow Jones, que reúne aí as empresas que atingem índices ótimos de sustentabilidade. A Alcoa está no 11º ano nesse índice, né? Qual é o segredo desse sucesso, Nilson? A Alcoa ela é uma empresa centenária. Ela não está completando 125 anos esse ano de operação no mundo. Então, ela acumulou uma reputação na questão ética, de transparência. E o termo sustentabilidade ele é um termo recente, né? Ele é um termo novo, que a Alcoa, de repente, descobriu que eu já conhecia essa terminologia há muito tempo, há muitos anos, mais de 100 anos, já era uma prática dentro dos seus negócios. Então, a participação da Alcoa nesse índice, ele demonstra para o mercado, para os agentes públicos, governamentais, para os empreendimentos privados, como uma referência de uma instituição que se ocupa em operar no seu segmento de negócios de uma forma equilibrada e sustentável. Me diz uma coisa, Nilson, com essa experiência acumulada da Alcoa, principalmente no nosso território nacional, vocês foram grandes responsáveis pelo avanço do desenvolvimento, principalmente na região norte do país, né? E nós sabemos da importância da eletrointensividade nessa exploração mineral da bauxita e dos outros minerais que compõem aí a produção, né? E, portanto, não é só a questão da extração mineral, mas também da sua transformação e dos usos dos recursos ambientais, né? Como é que é hoje gerenciar estrategicamente todos esses recursos? Como a Alcoa tem observado hoje o avanço do controle ambiental e dos conflitos ideológicos que estão por trás desse avanço também, né? Em relação ao uso do espaço territorial brasileiro para a extração de minérios e a sua transformação em nosso próprio território? A sua pergunta ela É ampla. é ampla. Eu gostaria de, talvez, segmentar Por partes. em alguns aspectos. Olhando de um ponto de vista mais alto, hoje, na nossa sociedade, o uso do alumínio é algo imprescindível. Hoje, a sociedade, nós já convivemos diariamente com a aplicação do alumínio, desde
da casa da gente, quando você sai no seu transporte, quando você vê as embalagens de uma série de produtos, quando você vê as construções novas que estão existentes por aí, as redes elétricas, as aplicações em aeronaves. Então, alumínio hoje, assim, vamos colocar, ele é um produto que, para a sociedade, é algo que é difícil a gente imaginar hoje uma vida moderna sem esse material. Então, vamos começar por aqui. Ele é imprescindível Exato, hoje. para chegar nesse material, empresas como a Alcoa, nós somos transformadores da natureza. Então, você tem que começar a atividade até chegar nesse alumínio do minério, como tudo no mundo, né? Hoje, se a gente imaginar um novo avião saindo do hangar, esses aviões novos aí, são gigantes, esses Boeings, esses da Airbus que estão lançando hoje. Se você olhar, está de frente para esse avião que acabou de sair da fábrica hoje, e eu pergunto a você, o que está nesse avião que não veio da Terra? Não tem nada. Tudo, exatamente todos os materiais que estão nele vieram da Terra. E não é diferente o alumínio. Então, o alumínio, vamos lá agora entrar um pouquinho na parte do alumínio. Então, a parte de uso do alumínio é algo já consagrado. Para chegar nisso, a necessidade dessa transformação, ele vem originário de um minério conhecido por bauxita, que é o minério que hoje tem a maior concentração de óxido de alumínio, né, de teor de alumínio dentro dele, para uso comercial e industrial. A crosta terrestre hoje, ela tem, é o terceiro elemento químico mais abundante na crosta terrestre, É o alumínio. depois do ferro, o silício e o alumínio. Então, ele é algo que existe em toda a crosta. Mas o minério de bauxita é o que reúne as condições economicamente viáveis para você produzir alumínio. A nossa experiência aqui no Brasil, voltando um pouquinho aqui para o Brasil, nós entramos no Brasil na década de 1960, a primeira operação da Alcoa aqui comprando uma área de mineração, aqui no Planalto de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Já desde essa época, a operação de mineração, numa época, na década de 60, 70, 80, a legislação ambiental era muito incipiente, mas, no entanto, todo o programa de recuperação de área minerada, de reabilitação de áreas, a Alcoa já fazia desde então, mesmo que não tivesse uma legislação mandatória, Era o padrão aqui gerencial de no vocês. Brasil. Que, posteriormente, essas práticas foram levadas à esfera do governo federal, que adotou as práticas de recuperação de áreas e reabilitação de áreas mineradas, que originalmente eram da Alcoa. Então, eu posso dizer que hoje a legislação que existe no Brasil para a reabilitação de minas começou com os procedimentos da Alcoa. Ela tem essa característica. Então, esse é um dos reconhecimentos nesse sentido. Para produzir o alumínio, como você falou, existem outras etapas. Além da questão da mineração, tem as etapas industriais, onde você usa outras matérias-primas e usa energia. Você comentou a questão da energia elétrica. Essa é uma das razões que nós estamos no Brasil, por ter uma energia que nós chamamos, a gente pode chamar de uma energia verde, que a energia renovável por excelência é a energia da hidrelétrica, que ela renova gradualmente, sem geração de gases, que você tivesse que usar o carvão, sem outras aplicações com derivados de petróleo, que queima óleo, queima isso aqui para produzir energia elétrica. Quer dizer, hoje que novos segmentos de outras matrizes de energia, como a eólica, esse negócio estão surgindo agora, mas ainda não em quantidade que industrial permita ainda a sua utilização. Então, a presença da indústria de alumínio no Brasil confere ao nosso metal uma característica verde em comparação a qualquer outro alumínio produzido em outros locais do mundo, que normalmente utilizam materiais não renováveis, que é, acho que, o grande impacto nesse sentido. Então, acho que, assim, falando de uma maneira geral, eu diria isso. Olha, tem um material que a comunidade aprecia e quer continuar tendo. Segundo,
Existe o minério aqui no Brasil, numa quantidade que possa ser adotado, existe a energia elétrica que compõe esse produto todo. A Alcoa entendendo que isso estrategicamente é absolutamente relevante no nosso universo produtivo. Hoje nós detemos cerca de 70% da energia elétrica que nós utilizamos é própria, que através É autoprodutor, né? de participação em outros, através de consórcios com outras empresas na construção de hidrelétricas. Uma coisa importante, Nilson, que você colocou, isso é um diferencial no padrão internacional, né? Porque nós temos É, uma competição na área de alumínio muito forte, né? é, Em especial com a Rússia, né? Se não me engano, que inclusive subsidia a parte de geração de energia quase que totalmente para tornar o seu alumínio competitivo. é, Pratica um verdadeiro dumping, às vezes, né? é, Falando às claras, né? aham. Como é que é hoje você trabalhar com esses critérios de sustentabilidade, né? Utilizando a energia elétrica no Brasil? Você acha que ainda enfrentamos muita dificuldade no uso desse recurso, né? Quais são as barreiras que nós enfrentamos hoje no dia a dia para poder fazer usufruir desse importante recurso para a transformação e para, principalmente, tornar o nosso alumínio competitivo internacionalmente? Olha, a indústria do alumínio é uma indústria muito fragmentada. A Alcoa, que é uma grande indústria, mas nós somos o quê? 4, 5% do mundo do alumínio. Então, é uma fragmentação grande com diversos países, de diversas origens, com diversas sistemas de gestão envolvendo governos ou não, e com uma gama grande de influência. Então, tem essa competição, vamos dizer, o alumínio é o mesmo, mas se um recebe algum material subsidiado ou não, isso faz um impacto diferenciado no comércio mundial com relação a isso. Então, essa é uma dificuldade. Mas mesmo nos próprios países onde você atua, cada país também adota questões, às vezes, de origem tributária, de origem governamental, dependendo de se o país adota não uma política que nós queremos ter esse tipo de indústria e vamos viabilizar a existência dela, faz com que esse mercado tenha flutuações bastante intensas, grandes. Hoje mesmo está passando muito por uma fase desse tipo. A questão de energia é uma disputa enorme. E isso passa pela questão de sustentabilidade. Não tem como a gente falar em sustentabilidade se a gente não pensar em escassez. Exatamente. Então, começa a valer a pena você ser mais sustentável quando há escassez de recursos, porque aí tudo se torna muito mais caro, né? Se você viaja para a sua casa, você tem bastante água, tal, não sei o quê. Você vai para um deserto, é bem capaz que ele cobre 1 litro de água de você, ele cobre $100 ou 100 Pois é. reais por um garrafa de água, e se você estiver precisando, você vai pagar por isso. Porque aquilo, o valor que você, na hora, está dispondo, dependendo se a escassez é tão grande, você se dispõe até a isso. Então, a energia hoje, eu diria que está nesse patamar de chegar ao seu nível de escassez. Você vê que hoje se busca diversas outras origens e fontes. E no mundo do alumínio, para continuar nele, a única forma de atender isso, você mesmo tem que participar dos seus projetos de fornecimento. Então, a ideia da Alcoa aqui, praticamente no Brasil, particularmente no Brasil, de ter mais de 70% da sua geração própria, é que dá estrategicamente a estrutura necessária para continuar oferecendo alumínio para a comunidade, para a sociedade usar. No que tange a essa questão hoje tão importante que é o uso do recurso, né, porque eu acho que o que nós temos maior impacto hoje em dia no ambiente é efetivamente o uso do recurso, do insumo e do energético. É onde mais pega, né, nos conflitos que nós observamos, né? Porque a mineração como um todo hoje, na escala como de empresas como a da Alcoa, a própria escala já permite se manter uma certa sustentabilidade. Quer dizer, a transformação do meio é inerente à atividade humana, não tem como você mexer, né? Mas do recurso, é importante a gente observar as mudanças de experiências. Quer dizer, vocês participaram dos barramentos, né,
principalmente na região centro-oeste e norte, né, para as hidrelétricas de grande escala, né, na década de 70 e na década de 80. Né? E agora nós estamos observando, na passagem do século, novas grandes usinas sendo montadas lá. Qual é a diferença tecnológica que você observa hoje, né, em termos de sustentabilidade, entre os antigos projetos, né, e os atuais? 2 pontos só que eu gostaria de falar, só voltando um pouquinho para a questão da mineração. A mineração tem se portado, assim, a maior parte dos empreendimentos hoje com uma tônica de sustentabilidade muito forte, mas talvez também por um aprendizado muito grande do passado. Lógico. Porque as experiências, quando se fala em mineração, as pessoas sempre têm aquela ideia de devastação, de destruição, de lugares totalmente desolados e coisas desse tipo. Porque no passado isso aconteceu em diversos empreendimentos ao redor do mundo, não é só aqui a questão no Brasil. Então, hoje, os empreendimentos têm uma conduta bastante diferente. A legislação, evidentemente, tem um peso imenso em trazer esse nível de controle, com bastante razão, mas as empresas hoje têm uma linha de gestão que quer trazer resultado econômico, mas respeitando o meio ambiente e com responsabilidade social. Então, esse tripé hoje norteia esse trabalho dentro da mineração de uma forma bastante abrangente. Quer dizer, começamos uma mina na região amazônica, no estado do Pará, em Juruti, em que nós começamos há 3 meses e estamos fazendo reabilitação de mina desde já. Então, você não espera ficar 10 anos operando, abrindo áreas e áreas, e não trazer essa recuperação. Então, a reabilitação de minas já é parte da atividade principal da mineração. Não se fala em mineração sem se falar em reabilitação de minas, automaticamente. Então, você tem que restabelecer na área as condições originais, nas mesmas proporções das espécies de flora, fauna, etc., tudo tem que ser atendido. Então, a mineração teve um aprendizado grande. Eu posso dizer que hoje o exemplo que a Alcoa deixa na Amazônia é absolutamente diferente de projetos anteriores, né, a esse. Eu não quero aqui estabelecer nenhuma crítica a isso. As condições que foram desenvolvidos outros projetos no passado permitiam que algumas dessas coisas fossem diferentes. Então, hoje, acho que existe uma maturidade enorme na área de mineração. Na questão de energia, os grandes projetos que surgiram muito na região sul-sudeste no passado, na década de 70, eles atendiam muito a uma região mais de demanda grande aqui. Para desenvolver a região Nordeste, o primeiro grande empreendimento foi a hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará, que é um empreendimento da Eletrobras, não tem nenhum investimento privado, aliás, exclusivamente feito pelo governo do Estado, na época do regime militar, etc. Então, esse foi o momento. Ao se estabelecer a oferta de energia nesse lugar, outras empresas procuraram, não só a Alcoa, como outras empresas também procuraram utilizar, porque chegou um ponto que você tinha uma abundância de energia elétrica e não tinha consumidor. Pois é. Então, o alumínio ele tem essa característica. Se você está num lugar onde tem uma oferta de energia elétrica maior do que a sua demanda, o alumínio a gente costuma dizer que é energia empacotada. Então, porque a água de hidrelétrica, depois que ela passou, se você não usou a energia elétrica, não usou. Se você usou ela para produzir alumínio, o alumínio ele está ali sob a forma de um lingote, de uma barra, de algum outro produto que você já usou e pode guardar ele para uma aplicação futura. Então, hoje, os grandes projetos estão indo para lá, que é onde a região hidrográfica, vamos dizer assim, permite que projetos dessa magnitude ainda aconteçam na região. Então, o país foi privilegiado com isso.
sabendo conduzir isso e com projetos sustentáveis, com controles ambientais, com respeito e integridade ao meio ambiente, que é o que hoje existe uma cobrança muito grande, que não é só a cobrança governamental. Hoje você não precisa só das licenças governamentais. A Alcoa tem todas as licenças ambientais que são outorgadas pelos governos estaduais e federais. E hoje, não basta você ter essa licença, você precisa ter a licença da comunidade onde você trabalha, onde você opera. Autorização social. Então, e essa é todo dia. Eu preciso ter licença diária para continuar nessas comunidades. Então, todo mundo olha isso com muita atenção. Então, aí tem os agentes da sociedade civil, tem os agentes governamentais, tem as partes interessadas da empresa, os fornecedores, os clientes, os empregados, os acionistas da empresa, que exigem que os empreendimentos, olha, precisamos ter alumínio no mundo, mas não é a qualquer preço. Nós precisamos realmente ter um produto que seja socialmente aceitável. Esse é uma diferença imensa no que mexe com todo o seu modelo de gestão. Para fazer a gestão de uma empresa com essa mentalidade, ela difere muito de ser um negócio extrativista. Não é extrativista. Você tem que realmente trazer o recurso natural, sabendo que ele é finito. Os minérios, em algum momento, ele vai acabar. Claro. A vantagem que o alumínio tem nisso aí é que ele tem a vantagem de ser um produto reciclável infinitamente. Então, você pode reutilizá-lo. O mundo do alumínio é novo. A produção comercial do alumínio começou em 1920 para cá, que é a história do alumínio propriamente dito. Pelas contas que se faz hoje, de tudo que já foi produzido no mundo até hoje, globalmente, de 1920 para cá, 75% desse alumínio que foi produzido ainda existe até hoje aplicado em alguma coisa. Está sendo usado. Ele existe em algum lugar. E se algum dia ele for removido de lá, por alguma razão, ele pode de novo voltar a ser reutilizado. Pode fundir, fazer uma nova peça, fazer uma nova aplicação para esse alumínio. Então, o alumínio tem essa característica. Um dia que chegar e falar, olha, não existe mais esse minério, olha, mas existe alumínio suficiente para a gente... O Brasil é o campeão de retomada, de reciclagem dessas latas, né, bebidas em embalagem de alumínio. Por quê? Ela é utilizada e volta de novo para ser uma lata de alumínio. Ele volta novamente. Então, isso, para quem trabalha nessa área de sustentabilidade, é um alívio imenso de você poder fazer essa reutilização do material sem ter que estar exaurindo, sabe, até o limite dos recursos naturais que a Terra tem e que, em algum momento, podem ser bastante críticos. Então, naquela escassez que a gente estava falando. Então, o alumínio ele vai ter uma vida muito longa, porque a aplicação dele sugere que a gente possa realmente ainda trabalhar muito com ele. Isso dá para nós aqui o exemplo, né, o volume, né, de questões que no dia a dia o nosso amigo Nilson lida, né, efetivamente dentro da Alcoa, né, desde a extração mineral, passando pela utilização dos insumos energéticos até a reciclagem, né. Foi um prazer ter você hoje aqui, Nilson. Obrigado. Viu? E eu acho que você tem que voltar mais vezes, porque tem muito mais assunto para a gente tratar a história é longa, a respeito do alumínio. A história é longa do alumínio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá? E obrigado a você que nos assistiu.